Vamos aproveitando esse momento, nos colocando numa posição mais confortável, aproveitando essa energia de amor que circula nesta sala, de aprendizado, de sabedoria. Quem tiver com o celular ligado, coloca em modo vibracal ou silencioso, que daremos início ao nosso trabalho. Amigo e mestre Jesus, Dona Joana, mentora desta casa, espíritos de luz que nos guiam em nossa caminhada. Agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã de luz, de sol, que nos oportuniza o aprendizado. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que nesta manhã o nosso amigo e palestrante Luciano Menezes possa passar com as melhores intuições e que esses ensinamentos sirvam de aprendizado para o nosso crescimento diário, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos amigos. Abençoa-nos a cada dia e que sejamos luz sempre, ser conosco, Pai, agradecido. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 8, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com as palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só o espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra a ele desde o nascimento, tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, se ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período,
permanece em uma espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, uma túnica de inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Para maiores esclarecimentos, Luciano. Meus irmãos, bom dia. Que Deus nos abençoe. Falar no Evangelho, ou pegar as passagens do Evangelho para fazer reflexão, para mim em particular tem sido sempre um desafio muito grande, porque as palavras assim faço, assim penso e assim sinto, no meu caso em particular, às vezes fica difícil porque eu não consigo fazer uma aproximação maior entre o que o Evangelho propõe e como eu dirijo minha vida e como eu me dirijo na vida. É um desafio contínuo e constante. É um convite à responsabilidade sempre que estudo e que leio sobre isso. Mais que leio o Espiritismo, quando leio o Evangelho, me sinto distante de uma proposta maior que o Espiritismo dá, porque vejo que minhas limitações são muito grandes ainda, não só na compreensão da mensagem, como também na própria vivência do que é proposto, em que pede ser um processo de crescimento. Mas ainda assim a gente vive os desafios da vida e tenta superá-los cada vez mais, né? Antes de entrar efetivamente nesse tema do Evangelho, eu vi uma palestra de Adenauer falando sobre esse tema e eu queria falar sobre isso conforme eu entendi, conforme eu entendo o que foi dito por ele. E ele chama a atenção para um aspecto que comumente a gente não leva em consideração, e eu aproveitei para levar e refletir, porque mesmo que o adulto, que o ser humano adulto, uma pessoa na minha idade de 54 anos, não consegue fazer com que a gente consiga aprender mais. Por que será que uma pessoa de 50, 60 anos, 40, 70, tem uma dificuldade maior de aprender, de entender as coisas, de refletir mais sobre as coisas, até mesmo de mudar o comportamento, de mudar as ideias, de mudar os conceitos, de fazer uma proposta a si mesmo, a ponto de fazer uma renovação em sua vida, semelhante ao que a gente viu na passagem em relação às crianças. A gente observa, por exemplo, na adolescência hoje, começa aos 12, 13 anos. Alguns casos até é antes que começa, né? Sobretudo as meninas, que a adolescência chega primeiro, os rapazes depois. Já começa ali na adolescência a surgir um outro personagem, uma outra personalidade, onde as pessoas começam a terem comportamentos que não é mais aquele comportamento infantil, não é mais aquele comportamento de uma criança. Então, o que é que separa um adulto de fazer com que a vida dele seja melhor, ou que ele aprenda mais, né, no dia a dia da vida? O que é que faz com que ele pudesse refletir melhor, ou por que ele não reflete melhor? Por que ele tem tanta dificuldade de assumir determinadas posturas na vida, onde aquilo ali vai favorecer ele?
E é interessante porque tem pessoas que, a depender do que venha de lá para cá, como uma ofensa, uma agressão, coisa parecida, a pessoa já tem uma resposta pronta. Parece até às vezes que a pessoa já tem o dicionário na língua. Às vezes houve uma coisa que ninguém espera, mas a pessoa já tem uma resposta para aquilo, ofensiva, agressiva, defensiva a respeito daquilo, como se fossem pessoas já preparadas para isso. Pessoas às vezes que são até boas, têm um coração bom, são pessoas do bem, mas a mínima agressão que acontece a ela, a reação é imediata, como se já estivessem armadas para isso. Mas a gente observa também que na adolescência, e no caso de algumas crianças, também existe essa coisa da birra, da natureza difícil às vezes, da insistência num ponto, da inflexibilidade em refletir determinados pontos de vista. Então o que separa isso? Ontem eu estava conversando inclusive com minha filha sobre um cantor de pagode, eu me emocionei muito com ele ontem, e ela disse, pô, eu tenho muita vontade de conversar com ele. Eu disse, eu não tenho não, porque ele tem tantas convicções, tantas certezas, que isso gera naturalmente um bloqueio, né? As pessoas que já sabem aquilo, que conhecem aquilo, dificilmente se flexibilizam para ver outras coisas, outras maneiras de olhar aquilo. Por isso que o Espiritismo propõe que a gente amplie o conhecimento da gente, a psicologia propõe que a gente busque outros conhecimentos, para a gente olhar um copo com água em cima da mesa, em diversas vertentes, de maneiras diferentes de olhar para o copo em cima da água, porque assim fazendo, eu vou poder interpretar melhor por que o copo está em cima da água, ou em cima da mesa, e por que ele está naquela posição. Então, quanto mais eu crio possibilidade de entender a vida, eu me torno uma pessoa muito mais flexível, uma pessoa que enxerga muito mais a vida. Então, eu tenho buscado fazer na minha vida, eis a dificuldade que o Evangelho está propondo em relação à ingenuidade da criança, da infância, do espírito que reencarnou e ainda não assumiu a sua personalidade, não traz os traços da sua personalidade naquela vida, em função até das questões biológicas, porque o corpo não comporta. Então a criança está disponível para aprender, sempre disponível, completamente disponível. Por isso que já teve uma polêmica muito grande na sociedade em relação a bater em criança. Eu me lembro que há uns anos atrás isso pegava fogo, que não podia bater, porque no meu tempo eu apanhei e não fiquei com nenhum problema psicológico. E agora, estudando sobre isso, é que a gente entende melhor. Porque a questão não é bater e criar um problema psicológico. É que quando a criança comete um equívoco, comete um erro, por exemplo, botar o dedo na tomada, que é a coisa mais comum, todo mundo fala, e você bate nela para ela não fazer aquilo, você está reprimindo uma atitude da criança. Quando ela faz qualquer coisa que você julga errado e você bate nela, você está reprimindo aquela atitude. Você não está educando a criança para aquilo, para não fazer aquilo. Então ela entende psicologicamente que quando ela faz um erro, ela vai apanhar. E ela vira um adulto que pensa desse jeito. Quando eu cometo um erro, eu sou castigado para não fazer aquilo. É por isso que as famílias seguem as pessoas umas batendo nas outras, fazendo determinadas agressões, porque aprendemos subliminarmente que é desse jeito que a gente educa. E não é. A gente deseduca, porque a gente diz que a violência, quer queira, quer não, ela faz com que a educação aconteça e a gente não tem um diálogo. Bom, eu não estou dizendo com isso que as mães, às vezes, que convivem com determinados filhos, porque tem menino que é o Satanás, a gente sabe disso, né? Tem criança que é o cão chupando manga, que às vezes tem um negocinho ali, né, um aperto, uma coisa mais assim severa, né? Não estou falando dessas mães e dessa situação dos pais. É de maneira geral, a agressão, a violência que às vezes as pessoas utilizam. Outro dia eu estava com culpa, e vez por outra eu fico com culpa, eu choro, né? Eu ligo para minha filha, às vezes falo com ela presencialmente sobre isso. Às vezes eu vou dormir, aí do nada vem um pensamento. O pensamento que vem às vezes, eu me lembro que no São João, a gente sempre comprava fogos e ficava assim, soltando fogos com as meninas. E um determinado dia, um ano lá, ela fez uma besteira, eu me aborreci e bati nela. Gente, até hoje eu tenho culpa desse negócio. Não consegui me livrar dessa praga, desse negócio assim, cascudo com o dedão. Cascudinho assim. Então é uma coisa que incomoda,
uma pessoa que já está buscando outros meios de fazer com que a educação aconteça. Isso já tem mais de 30, já tem 29 anos, não, 28 anos, 27 anos, mas ainda é algo que está próximo de mim, digamos assim, né? E a gente vê como isso é difícil, a gente educar as pessoas, se não educar a nós próprios. Bom, mediante isso, por que a gente não se aproxima desse comportamento da criança? Porque as crianças estão disponíveis. Uma coisa que eu tenho posto na minha vida é, eu quero estar sempre do lado da ignorância. Eu quero estar sempre buscando entender a ignorância. Se eu não me sinto ignorante, não sabedor das coisas, eu sou uma pessoa que já sei. Quando eu já sei, fecho o circuito. Então qualquer informação que venha, não adianta nada, porque eu já sei. Então eu prefiro ficar do lado da ignorância. Por mais que a gente estude, a gente vê que tem coisas a aprender sobre as coisas. Óbvio que o que eu estou falando aqui, por exemplo, é um conhecimento espírita, é um conhecimento psicológico, mas ele não está fechado. Ele não é a razão absoluta, ele não é o dono das coisas, ele é uma ideia sobre as coisas. Porque eu não posso e não tenho certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém pode ter certeza de nada. Tudo pode mudar a qualquer momento. A ideia que Descartes traz, por exemplo, penso logo existo, da ideia de que primeiro é o pensamento que faz as coisas, né? Nós pensamos, e não é possível conter o pensamento do ser humano, porque nós somos entidades espirituais. Então, acordado aqui agora, eu estou pensando, e quando eu vou dormir, eu continuo pensando. Então, o pensamento é o gestor de todo o processo. Eu só posso estar ingênuo como uma criança, eu só posso estar simples como uma criança, se por acaso eu me aproximo da ignorância. Eu quero saber como olhar para isso de maneiras distintas e diferentes. Logo, se isso eu fizer, eu naturalmente vou estar puro de coração. Vou estar na simplicidade da vida, buscando estar sempre aprendendo, em que pese saber alguma coisa de algumas coisas, mas aquilo não é verdade absoluta. Então Jesus convida nessa passagem para que nos assemelhemos a criança, assemelhemos no sentido de estarmos abertos para aprender. Esteja aberto para aprender. Estudando ontem sobre o Espiritismo na sua mais simples expressão, na Revista Espírita de 1862, a gente vê claramente como Kardec abordou muitos temas, né, na Revista Espírita, e não tem como você dizer assim, eu sou espírita, né, e não estuda Kardec. Como? Como é que você é espírita e não estuda Kardec? Então você não sabe o que é o Espiritismo, porque para você ser espírita você tem que estudar Kardec. Agora, além de estudar Kardec, você pode ser espírita, óbvio que você pode ser, mas se você estudar Kardec, ser espírita, e não aplicar o que o Espiritismo lhe traz como proposta de vida na sua vida, você é um sujeito, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita nas coisas. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Isso leva muita gente a não ir para um umbral, entre aspas, né? A não sofrer determinadas consequências ao desencarnar, a ter algumas convicções, algumas realidades, encarnado ou desencarnado. Mas a proposta é que você tenha consciência de que você é um espírito, de que você é uma entidade espiritual, vivendo num corpo físico, passando uma experiência, uma temporada, num corpo onde você precisa para você crescer, seja ele qual for, seja qual for a situação. Ontem eu recebi um zap de uma pessoa, que eu acho que não é do Brasil, não é do Brasil, onde ela tem anorexia. Aí mostra a foto dela antes e a foto dela agora, não sei se agora, nesse momento, ou se foi antes, em determinado período da vida. E ela é muito magra, ela é da grossura desse pedestal aqui que está botando, está gravando aqui. Impressionante. A grossura da perna, das pernas, dos braços. Ela era gordinha, assim, parrudinha, né? E a pessoa perguntou assim, o que você acha disso? Você acha que isso é um resgate? Você acha que ela veio com a proposta de resgatar alguma coisa para ficar desse jeito? A minha resposta foi a seguinte: eu não creio, não acredito que nenhuma entidade venha, reencarne para sofrer, com qualquer doença que seja, para resgatar alguma coisa. Não acredito nisso. É difícil para mim entender, hoje como pensamento espírita, e sobretudo de Kardec, que eu venho para aqui resgatar através de uma doença. Porque nem sempre a doença faz a gente mudar. Nunca, aliás, na verdade. A doença não faz ninguém mudar. A gente observa, de fato, que as pessoas, quando tem uma doença grave, por exemplo, um câncer, muda. Fica paciente, né? Acorda cedo, com vontade de viver,
né? Começa a entender as pessoas, mas isso é um comportamento externo, é um comportamento que está fora da pessoa. E a proposta de uma doença, a proposta do Evangelho, tornarmos-nos crianças ingênuos, é uma proposta dentro, não é fora, porque fora é fácil fazer. Então, nesse caso da doença da moça, por exemplo, então eu não acredito que ela reencarnou com esse propósito, né, de atualizar a vida dela por isso, até porque a doença é dela, não veio uma doença de fora e entrou nela, não, a doença ela criou dentro dela e fez aquele comportamento, e fez aquelas escolhas, naturalmente. Isso está ligado a uma relação entre pai e mãe, sobretudo mãe, porque quem nutre é a mãe, quem cuida é a mãe, quem afaga é a mãe, e ela está exatamente precisando ser nutrida, ela está sem alimentação, vê-se aí com um complexo materno grave, né? Digamos até negativo, digamos assim, dela com a mãe, por isso gerou aquilo, quer dizer, um dos motivos seria aquilo ali, mas ela não veio aqui para isso, ela teve que fazer algumas escolhas, porque senão fica parecendo que a gente vem para aqui pagar dívidas, e todo mundo, como tem suas dívidas, ninguém está aqui sem dívida com a sua própria consciência. Haja visto o exemplo que eu dei de um cascudo que eu dei minha filha há 26 anos atrás, 27 anos atrás, e ainda está na minha mente como se estivesse acontecendo agora. Eu choro muito quando eu me lembro dessa cena, arrependido do que fiz. Então imagine coisas outras que nós fizemos em outras encarnações, como as coisas não acontecem. Então precisamos estar abertos para nos assemelharmos às crianças, no sentido de, eu preciso aprender, eu preciso entender, só que eu não devo fazer isso simplesmente da boca para fora, né? Usando o mundo externo como solução. Por exemplo, tem gente às vezes que quer emagrecer, quando quer emagrecer vai para a academia. Tem gente que quer emagrecer, faz a cirurgia bariátrica, né? Tem pessoas que querem resolver o problema de um vício, como fumar, por exemplo, aí não vai mais comprar carteira de cigarro. Isso não resolve. Nenhuma dessas opções resolvem, porque é uma questão interna, não é? Então a pessoa às vezes que é muito brigona, né? Uma pessoa que tem a resposta na ponta da língua para tudo, vacilou, ela está ali já se defendendo. Quando ela entende que não quer mais fazer isso, ela deixa de encontrar as pessoas que causam nela isso, ela evita ter esse contato, não resolve. O que faz o crescimento e a transformação é ter contato, é cortar na própria carne, é viver a experiência. Quem vive a experiência fugindo não cresce, simplesmente muda o comportamento, que é fácil, é simples. Eu não tenho mais contato com aquilo, está tudo resolvido. Não está, é impressão, não está resolvido. Uma outra coisa que essa passagem do Evangelho aponta é a questão da simplicidade e da humildade. Outro dia, uma pessoa, eu fiz a palestra aqui na Semana Espírita, que Medrado não veio, eu acabei fazendo a palestra no lugar dele. Uma pessoa me disse, veio me elogiar pela palestra que foi feita, e disse assim, eu fico admirado porque você é uma pessoa simples. Eu só vejo você de sandália no centro, de calça jeans, de camiseta. Então você é uma pessoa simples. E aí eu pensando comigo mesmo, não sabe de nada. Não sabe de nada, coitado. Coitado inocente, né? De nosso compadre hoje, não sabe nada inocente. E aí a gente fica vendo a diferença muito grande entre você ser humilde e ser uma pessoa simples. O que é ser uma pessoa humilde? Eu tenho aprendido, viu? Discutindo com algumas pessoas que estão muito na minha frente em conhecimento intelectual e até ético, digamos assim. Uma pessoa humilde, a gente entende, religiosamente falando, é uma pessoa que fala baixo, fala manso, né? Tenta compreender as pessoas, está sempre perdoando as pessoas, está sempre entendendo o problema dos outros, sempre contemporizando a situação. É uma pessoa que às vezes não se defende, não tem sangue no olho, não tem gosto de gás na boca na hora da coisa, né? Essa é uma pessoa humilde. É exatamente a proposta do Evangelho, né? Faça caridade, né? Ande na paz do Senhor, ande em harmonia. Isso é ser uma pessoa humilde. Não é ou simples. Não é isso, não. Ser uma pessoa humilde é você ter conhecimento de alguma coisa, de fato você ter, e você apresentar o seu conhecimento sobre isso. E não ter nenhum enaltecimento a você, porque você sabe aquilo. É reconhecer a sua capacidade. Isso é humildade. Porque quando a pessoa se coloca na condição de ser o caridoso, de ser o bom, de ser o compreensivo, ele está na contramão do processo, porque ninguém é só isso. Mesmo que ele seja isso, ele não é só isso. Ele é isso e outras coisas mais.
Então você assumir o que você é, por exemplo, você assumir que você é arrogante é humildade. Você assumir que você é uma pessoa bonita é também humildade. Você não tem que ser mais bonito que ninguém, mais humilde que ninguém, mais simples que ninguém, mas você é você. Isso também é humildade. É reconhecer o que você é reconhecer suas qualidades e seus defeitos. Isso é humildade. Esse praxe da gente ser humilde porque é bonzinho, isso é um pensamento religioso da Idade Média. No século XXI, na atualidade do que a gente olha a vida, ser um pastor evangélico, ser um padre da igreja, ou um espírita dedicado a uma obra espírita, não faz de ninguém evoluir espiritualmente. Não faz ninguém santo, muito pelo contrário. O que vai fazer dessas pessoas de fato serem melhores é integrar valores, integrar competências para se relacionar com o mundo, sobretudo com as adversidades que o mundo apresenta. E pronto. Só evolui desse jeito. A gente não vai evoluir porque acha que evoluir é fazer isso ou aquilo outro. É uma mudança dentro, é interna, é algo complexo de fazer. Uma outra coisa que ela fala é sobre a simplicidade. Humildade e simplicidade. Às vezes nós somos pessoas simples porque nós nos vestimos de maneira simples. Mas às vezes você pode se vestir de maneira com camisas de marca e ser simples, porque a simplicidade é dentro. É uma questão de estado de consciência. Como eu olho para a vida, como eu enxergo a vida, como eu enxergo as coisas. Quando eu me sinto igual às pessoas, quando eu me sinto para e passo, não se sente superior a ninguém. É tão simples. Não tem determinadas agressividades no lidar com a vida. Não tem exigências. Uma pessoa simples, que tem consciência de si mesma, não reclama. Mas não é porque a coisa não está pegando, não, porque está pegando para todo mundo. É porque ela reconhece que eu sou um espírito, eu sou uma pessoa que estou vivendo a vida. Isso não pode ser para mim um problema. Eu preciso passar na vida. E passar na vida é enfrentar os problemas que você tem que enfrentar. Quando a gente se colocou na lista de reencarnantes, querendo vir a esse mundo, querendo reencarnar no momento que a gente está vivendo, a gente tinha ideia de que muitas coisas que estão acontecendo hoje iriam acontecer. Tínhamos essa ideia. Então, se a gente está reclamando de quê? Claro que as coisas poderiam ser diferentes, né? Muita coisa poderia não ser exatamente como está aí. Mas já que está aí, e eu estou aqui, e eu sou resultante das minhas experiências integradas a mim enquanto entidade espiritual, por que eu vou reclamar? Se eu estou exatamente onde eu preciso estar. A gente exercitar a pureza de coração, a simplicidade, a humildade, assemelhando-se às crianças, deve começar em nossas casas. Deve começar com a família, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com o irmão, com os primos. Isso para quem tem família, casou. E quem não tem família que mora sozinho? Então com os vizinhos. Com os seus vizinhos. É assim que começa. É dessa maneira que a gente olha o que o Evangelho propõe. Então, se a gente tem problemas na família e a gente não usa essa informação em favor de facilitar a minha relação com as pessoas que eu vivo, do que adianta? Porque é ali o grande desafio. Eu estou onde eu preciso crescer. E olha que tem gente que é difícil, né? Tem parente que a gente tem, meu Deus, é osso duro de roer, viu? E às vezes é parente bem próximo, né? Osso duro. Que coisa difícil. Se você não olha para você dizendo, por que eu preciso melhorar em mim para não enxergar o outro do jeito a ponto de me ofender, fica difícil. Por exemplo, a gente costuma dizer assim, aquela pessoa me agrediu, né? Aquela pessoa me ofendeu. Ou então a gente tem ideia de que alguém, a maneira que olhou para a gente, inclusive na família, a maneira como ela andou e olhou, a gente tem uma interpretação que falou da gente alguma coisa, que está com dúvida de alguma coisa, a gente pensa desse jeito. A gente é capaz de fazer isso, né? De imaginar o que a pessoa está pensando. Não tem como. Não tem como, não. Ah, mas você me olhou daquele jeito. O que tem a ver com eu olhar daquele jeito? Mulher ainda dá para fazer isso, né? Marido também, né? Ah, porque o seu olhar já estava me dizendo. E tem gente às vezes que educa o filho, basta olhar. Olhar o quê, rapaz? Ninguém consegue captar o pensamento do outro. Ninguém. E aliás, há na cultura espírita um pensamento de que os espíritos leem o pensamento da gente. Acho que todo mundo aqui pensa desse jeito. Está desencarnado, vai ler meu pensamento. Mentira. Não é assim que funciona. E a pessoa, se a gente pudesse ler o pensamento dos outros desse jeito,
Essa é uma bagaceira. Eu não ia nem parar aqui para fazer palestra. Meu pensamento é ver um bocado de coisa horrível, né? Que a gente pensa, porque a gente não tem como conter o pensamento. Pensamento é vida, não tem como a gente fugir disso. Então não tem como os Espíritos lerem nossos pensamentos. O que os Espíritos captam é a reação do que eu penso. É a materialização do que eu penso. E não o meu pensamento. O meu pensamento, só quem tem acesso a ele é Deus. Porque nem eu sei o que é o pensamento. E ninguém sabe o que é o pensamento. Ninguém sabe. Só quem pode entrar no meu pensamento e captar ele é Deus. Nenhuma entidade espiritual pode. Pode entidades espirituais mais evoluídas terem ideias, digamos assim, mas não captar a origem do meu pensamento. E o dia que ele vem, qual é a nascente? Não tem como. Mas o resultante disso, por exemplo, se eu pensar aqui agora, coisas que eu gosto, comer uma feijoada, né? Aquela carninha, um molho lambão, uma Coca-Cola gelada, e eu pensar muito nisso, pode trazer uma imagem psíquica e o espírito capta. Mas é resultante do meu pensamento, não meu pensamento. Então, se você está tomando um passe aqui, ou aí na sala, quando você for tomar passe, às vezes as pessoas vão e estão com a cabeça confusa, né? Cheia de dúvida, de dor, de angústia, de não sei o que e tal. Aí chega na sala do passe, ai meu Deus, me ajude por favor, que esse passe faça isso, que esse passe faça aquilo. Aí pede tudo. Ao invés de você fazer isso, sabe o que você devia fazer? Pense numa pessoa que você quer o bem dela e vibre por ela naquela hora que você está tomando passe. Sua alma vai se iluminar. Porque você está fazendo o melhor de você para o outro. Sua alma vai expandir de energia, porque você é luz. E é isso que acontece com a gente aqui agora. Nós três aqui, três iluminados, e eu naturalmente muito mais iluminado que eles, né? Aliás, a minha luz reflete um pouquinho deles assim, para poder a coisa ficar melhor. Mas nós todos juntos somos luzes. Porque o que está regendo o nosso pensamento aqui agora é o bem. Então, se a gente pudesse ter uma máquina que filmasse e tirasse uma foto, a gente ia ver acima da nossa mente, melhor da nossa cabeça, muita energia colorida, inclusive, de esperança, cores como lilás, azul, verde, né? E por aí vai, porque a gente está na esperança de conquistas melhores, de momentos melhores. Isso tem a ver com a pureza do coração. Isso aponta para a mobilização da energia da pureza de uma criança, está disponível. Nós aqui somos crianças espirituais, querendo consolo, né? Querendo melhoras, querendo mudar o curso das coisas. Se a gente está fazendo isso desse jeito e tem consciência disso, as coisas mudam, porque nós somos isso. Mas infelizmente a gente vive impregnado de uma crença de que nós não valemos muita coisa, que nós somos devedores, que a gente veio para aqui pagar, que a gente veio para aqui resgatar alguma coisa, né? E que no passado nós fomos pessoas ruins. Nada disso. Nada disso. Não tem como a gente pensar só desse jeito. Só para citar como exemplo, nós somos aqui em média de 80 pessoas, né? Aqui agora, né? Tem alguém aqui que é obsessor de alguém? Eu estou perguntando mesmo, alguém aqui é obsessor de alguém? Alguém aqui quer o mal de alguém de fato? Quer que a pessoa se destrua? Persegue alguém aqui? Alguém persegue? Ou profissionalmente, ou casado, ou esposo, o que quer que seja, alguém faz isso? Então por que no mundo espiritual a gente foi uma pessoa ruim? Por que antes de reencarnar eu era uma pessoa ruim? Por quê? Não é assim que funciona. Outra crença que a gente tem muito é que no mundo espiritual tem espírito bom e tem obsessor. Não é isso não, de jeito nenhum, não pode ser desse jeito. Alguém aqui, ninguém aqui é obsessor, mas vamos dar exemplo que aqui tem um obsessor ali chamado Júlio, obsessor, diretor aqui do centro, trabalhador, menino novo, 20 e poucos anos, obsessor, um obsessorzinho ele, né? Só tem um. O resto, todo mundo é gente boa, todo mundo quer o melhor. E aí outras coisas que envolvem reflexão de caráter, de questão ética e moral, é de cada um. Mas em essência, nós somos pessoas boas. Então o convite de Jesus não é para a gente pegar necessariamente a criança em si, que ele pegou como exemplo, como metáfora, para haver uma reflexão das pessoas sobre aquilo. Ele está falando da subjetividade da relação da criança com o mundo. Está disponível para aprender, para entender as coisas, para entender o seu próprio processo, para discutir as coisas. Porque senão nós viraríamos fundamentalistas. É isso que a gente vê muitas vezes em algumas religiões, né? As pessoas sabem a verdade é aquilo ali. Eu canso de dizer aqui que o teu irmão que é adventista, a gente vai conversar sobre cuspir no chão, está na Bíblia. Vai conversar sobre agulha no palheiro, está na Bíblia.
Sobre boné, chapéu, né? Está na Bíblia, pagode, está tudo na Bíblia. Meu Deus, uma coisa dessa? Isso é fundamentalismo. Tem que abrir a mente para ver que hoje outras coisas são diferentes. Tem que ser diferente. Precisam se atualizar. E me atualizar é me tornar uma pessoa disponível para aprender. Isso torna a gente pessoas de coração puro. E nós temos essa essência em nós. Tanto é que quando a gente fala o órgão mais importante, entre aspas, é o coração, né? Ele é um espelho da sua relação com o mundo. Se o seu coração estiver fechado, é assim que você está se relacionando com o mundo. Se o seu coração está bom na relação com o mundo, você é outra pessoa. Observe que quando a gente está de bem com uma pessoa, que a gente gosta daquela pessoa, a gente se sente bem, o coração fala alto quando a gente está com aquela pessoa, né? A gente sente a presença da pessoa. Estando distante ou estando presente, não interessa, a gente sente aquilo. Aliás, domingo agora, passado, antes de ir para a selfie, eu fiquei com muita saudade de uma filha minha, né? A mais nova, que está viajando no navio e tal. Uma saudade, de dizer, rapaz, como é que eu vou resolver esse negócio? Que inferno, não tem como resolver, né? Eu queria que ela estivesse aqui comigo agora, né? Que eu pudesse beijar e tal, essa coisa toda que a gente faz quando às vezes os filhos estão dormindo. Mesmo com 27 anos de idade, a gente beija para ser que é criança, né? A gente sabe que não é, mas faz do mesmo jeito, né? Dá uma saudade. Aí tem um frasco de perfume que ela deixou aqui. Aí para me lembrar dela, eu usei o perfume dela. E fui com ela, com o cheiro do perfume. Isso é amor, gente. Não precisa estar aqui. É sentimento. Pureza de coração é isso. Naquele momento eu estava puro de coração. Quando eu desejo o bem a alguém, eu estou puro de coração. Quando eu quero fazer o bem de verdade, eu estou puro de coração. Até quando eu vou fazer o mal a alguém, eu estou na pureza do meu coração, eu estou atendendo a minha demanda. Infelizmente pela ignorância. Mas é assim que eu estou fazendo. Muitas vezes a ignorância levanta a inconsciência da atitude que você está tomando. Mas é aquilo que está acontecendo. Eu tenho uma tendência a ser eu mesmo. Eu tenho que buscar ser a mim mesmo. Só que eu tenho que tomar consciência disso. Eu tenho que me apropriar de valores sobre mim mesmo para poder entender melhor as coisas. Então nós somos entidades espirituais luminosas, iluminados. Nós somos. Você só precisa descobrir isso. À medida que a gente vai descobrindo valores, essa luz vai acendendo mais. Quanto menos eu conheço, eu me vejo como inferior. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Até porque disseram para a gente muita coisa. E para a gente encerrar, é isso aí. Eu falei isso aí para vocês, é o que eu pensei em falar agora de manhã. Me preparei um pouquinho, fiquei confuso. Como eu disse, né, o Evangelho para mim tem sido um desafio constante. Não tem sido uma coisa fácil, porque eu estou tentando aplicar na minha vida e não uma coisa simples. E vida que segue. Muita paz para vocês. Para quem não participou do sorteio, o livro que vai ser sorteado hoje é Jesus e o Espiritismo, Carlos Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Na verdade, nós fazemos o sorteio todo sábado para contribuir com as obras da casa, ajudando o Badu, ajudando todos os trabalhos, né, que são feitos aqui na casa. E o principal objetivo é incentivar a leitura espírita. Quem não participa do sorteio, a partir do porque todos os sábados são feitos sorteios de livros que têm relação com o tema proposto. Nossa, que lista bonita, está praticamente toda preenchida. Número 75, Carlos Alberto. Não é Carlos Henrique não, é Carlos Alberto. Bom dia. Bom, aqui nós vamos falar sobre as notas fiscais, que já há um tempo não são mais notas fiscais de papel que vocês trazem para fazer a doação. A doação agora é diretamente no momento que vocês fazem a compra e vocês pedem para que coloque o CPF na nota, né? E para que vocês consigam fazer parte dessa doação, que vai ser direcionada para a nossa casa, precisam se cadastrar no site
do Nota Premiada, né? Quem quiser se informar é www.nbp.cefaz.ba.gov.br. Repetindo, porque está sendo filmado, www.nbp.cefaz.ba.gov.br. Aqui na livraria, a Érica está fazendo o cadastramento, que vocês podem estar contribuindo com a nossa casa através dessas notas fiscais que ficaram agora mais difíceis, né? Quando era o papel, a gente saía catando as notas em tudo quanto era canto. Agora a gente tem que tocar os corações para que as pessoas se cadastrem e contribuam. Então, quem for diretamente no site, indica redenção, porque quando indicar a redenção, na opção de ajuda social, aí vai aparecer Centro Espírita, Casa de Redenção, Joana de Ângeles. E na outra opção, que é saúde, aí vocês vão escolher a instituição que melhor vocês desejarem. As notas que a gente compra nossa, tudo bem, a gente bota CPF. Mas vocês não estão mais recebendo notas que a gente possa arrecadar dinheiro por aí, não? Não é mais, é exatamente isso que eu estou colocando. Agora, todas essas notas que a gente arrecadava, que trazia, agora a gente tem que sensibilizar essas pessoas que compravam de alguma forma para se cadastrar e diretamente já doa para o Joana. Porque às vezes a gente passava em shopping, nas coisas... Mas agora porque agora vai ser exigido você botar o seu CPF. Toda vez que for comprar, a gente quer o meu CPF na nota. Eu me cadastrei e coloquei o centro. Pronto. Só funciona agora assim. Não vai adiantar mais trazer a nota sem se cadastrar. E o melhor é que você também participa de sorteios. Já foram sorteadas pessoas que ganharam 100 mil reais. Né? Cada um vai ter agora uma outra rodada. Espero que eu também ganhe. Né? Mais alguém aí ganhe, porque não vou ganhar sozinha. Outra coisa, isso aqui não vou falar não. Vou falar do trabalho social Badu. Hoje estão fazendo 8 dias que a gente decidiu ir visitar uma das famílias que são assistidas por nós. E eu já tinha falado dessa família, uma família que vive já no risco social, numa condição de miserabilidade muito grande. E chegando no lugar, no sábado, eu saí mais triste ainda, porque eu não vi como ajudar. Então vocês aí já têm noção da dificuldade que é ajudar, às vezes, nesse nível. Se tiver alguém que conheça ou saiba como a gente conseguir uma casa através dos órgãos públicos, Minha Casa Minha Vida, não sei se tem um que me disseram que é teto. Se tiver alguém que esteja ligado diretamente, por favor, me fale, porque essa família é uma família que está muito necessitada. São 3 crianças, inclusive achei que uma delas teria um problema, não sei qual, mas pelo que eu vi, parecendo que era autista. Então precisa de uma atenção e um cuidado maior, né? E é num lugar que a gente não pode entrar com tanta facilidade assim. Então quem puder contribuir dessa forma, me procura no final da palestra ou procura a nossa instituição, 3363-5656. E continua a nossa campanha dos alimentos não perecíveis para compor as cestas básicas, né, que mês a mês a gente não para, a gente não descansa, a gente não cochila porque fica cansado, né? Mas a gente não para. Então comecem já a fazer as campanhas dos alimentos. Lá fora tem o display dizendo o que é que a gente está precisando. E outra coisa, a gente já está com novas situações de bebês. A gente está precisando de enxoval já para doar. Já temos 3 mães que nós já detectamos nesse último encontro que estão grávidas e que estão precisando de doação, né? Então, quem tiver como contribuir, também passa na recepção, pegar com a Érica a lista dos itens que a gente vai precisar para compor essas cestas. Lembrando que roupas usadas são sempre bem-vindas, em boas condições, né? Tanto masculina quanto feminina, infantil. Então, vamos contribuir com o nosso trabalho, porque ele só existe por causa de vocês. Vamos orar. Vamos orar.
buscar uma posição confortável, pedir aos passistas que se coloquem a postos. E nesse momento de integração com a espiritualidade, vamos perceber o quanto somos acolhidos, o quanto nós somos protegidos pelo amor do nosso Pai Maior. E sobre esse amor, procurar compreender a importância de nos colocarmos verdadeiramente como crianças, no sentido de se flexibilizar aos aprendizados, aos entendimentos, a leveza diante dos problemas, diante dos desafios, a facilidade de acreditar que o novo virá, mesmo que a gente julgue que é impossível. Ter a leveza de uma criança e o coração de uma criança é estar aberto para a vida, disponível para experimentar os grandes sabores que a vida nos traz. E graças a Ti, querido e amado Mestre Jesus, é que vamos aprendendo, através dos Teus ensinamentos, a caminhar com mais segurança e mais certeza, cientes de que sempre existe uma solução para os nossos problemas e nossas dores. Ser conosco, agora e sempre, que assim seja.